Bom dia a todos, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa quarta semana de iniciação científica, extensão e pesquisa da Faculdade Mineira. Esse encontro nessa semana, sempre no final do ano, é para que vocês possam, verem o resultado dos trabalhos que são realizados na iniciação científica, na pesquisa, muitos entrelaçados com a extensão, feito pelos nossos professores e também pelos nossos estudantes e as nossas estudantes, né? No caso, esse ano nós temos mais, aliás, todos os anos sempre mais mulheres do que homens pesquisando. Eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou a professora Úrsula Farias, coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa da Faculdade Mineia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, uso um óculos de aro azul. Atrás de mim tem um fundo de tela, né, com o logo da Unileia. Estou usando uma blusa branca listada de preto ou preta listada de branco, não sei exatamente o que ela é, mas, enfim, né, estamos aqui para... E além de mim, né, aparecendo aqui na tela, nós temos a professora Luciana Ferreira Furtado de Mendonça, e nós temos a aluna, né, estudante, bolsista, Juliane Sampaio Ferreira. Duas Ferreiras, né? É, e eu sou uma descendente de Ferreiras também, embora não tenha no meu sobrenome. Então, estamos aqui, as ferreiradas todas juntas, né? Com muita potência. Em família. Em família. Eu quero dizer para vocês que as semanas de iniciação científica, elas ocorrem no final do ano. Quando nós já estamos extremamente cansadas e querendo férias. Ela é aquele gásinho. Gásinho não, aquele gásão, sabe? Assim, para encerrar o ano, porque a gente vê o resultado do trabalho. Começou lá, né, no início do ano, quando a gente lançou o edital em março, os alunos se inscreveram, mandaram propostas dos seus trabalhos, né? Alunos de vários cursos. E a gente faz, então, um processo seletivo, né? Aí, a partir do que os alunos propõem, a gente convida os professores e professoras da casa que tenham alguma afinidade com o tema, né, para que possam orientar. A professora Luciana, a princípio, né, ela não era a orientadora da Juliane, mas a primeira professora saiu da instituição e a Luciana assumiu, né? E assumiu muito bem o trabalho, né? A Luciana, ela é uma grande parceira do nosso programa, do Núcleo Científico de Extensão e Pesquisa. Ela tem muitas qualidades, né? Eu acho que a primeira grande qualidade dela é a questão do acolhimento, de acolher, ouvir, né? Uma escutativa, mas ela também, com o jeitinho dela, ela vai ali, né? Mostrando os caminhos, orientando mesmo nossos estudantes. Mas não só isso, né? Ela é muito danadinha, a professora Luciana. Por quê? Tanto os alunos do ano passado que ela orientou, quanto a Juliana esse ano, estão nesse mesmo período, gente, olha que coisa, né? Apresentando seus trabalhos num seminário internacional. Gente, isso é muito fantástico, né? Porque se a gente vai pensar na questão lá de currículo Lattes, né? Seminário internacional vale mais do que os seminários nacionais. Eu acho isso muito discutível. Mas, enfim, né? Mas, para além disso, né, da coisa do valor, por exemplo, num processo seletivo, é uma oportunidade importante de se mostrar, né, em outros espaços, em outro país, para pessoas de outros países, né? E também expandir, né? Sair um pouco da nossa instituição, ir além, conhecer outros lugares, outras pessoas, ouvir o que as pessoas têm sobre o seu próprio trabalho, porque isso que é importante, né? Quando a gente está aqui nesse momento, a gente tem muitas perguntas de vocês, né? É um momento de celebração, mas quando a gente resolve apresentar o nosso trabalho num seminário, a gente fica sem saber como as pessoas vão receber, né? E elas fazem comentários importantes do tipo, poxa, muito legal, olha, você já leu isso e aquilo também? Pode colaborar com esse trabalho, né? Olha, esse caminho aqui que te ajuda. Tem um momento muito rico de troca.
E os estudantes da professora Luciana tiveram esta oportunidade este ano, né? Então vejam vocês, né, como é importante participar de pesquisa e iniciação científica que a Faculdade Mileia proporciona, né? Além da bolsa, né, de R$ 200, que não é desconto, é depositado na sua conta. Então, quero parar de falar sobre isso, né, mas é porque eu queria falar de- de- desse momento legal dos estudantes, né, saindo da Unileia e indo para outros espaços, né, apresentar seus trabalhos. Assim como eu disse no primeiro dia, né, temos alunos que já terminaram o mestrado com pesquisa que iniciaram aqui, né, o mestrado numa universidade federal, né, que não é fácil de entrar, então eles entraram, conquistaram, trilharam. Então nós temos um aluno também de pedagogia, que é mestre, né, professor, mestre, seu colega aqui da Unileia, né? Então são pessoas que nos inspiram, né? Inspiram aos colegas, alunos e inspiram a nós, professores, que acompanhamos. Acho que a Luciana pode, né, depois ela vai falar das impressões que ela tem, mas eu tenho certeza que ela está muito feliz, né, com o resultado desse trabalho. Então, eu vou parar de falar, porque hoje eu estou muito feliz, muito empolgada por outras questões, né? Estou trazendo para cá e vou passar a palavra à professora Luciana, que vai falar um pouco desse processo de orientar, né? Ela não vai falar do trabalho, que quem vai falar do trabalho é a Juliane, mas no final a gente volta. Ela vai falar desse processo de orientar e como foi, Luciana, que eu acho legal, essa inscrição, né? Por que que você levou esses trabalhos, que eu acho que é importante também. Então, Lu, a palavra é com você. Eu ia brincar que não era para você parar de falar, não, que está muito bom. Esses momentos são ótimos, né, gente? Bem, eu sou Luciana, né? Eu atuo na coordenação do nosso curso de pedagogia. Vou iniciar com uma breve audiodescrição minha, né? Eu sou uma mulher parda, tenho um cabelo castanho escuro, que não é tão escuro assim, vocês já vão ver uns leves brancos aparecendo aí, mas é importante, né? Faz parte aqui do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. É, eu estou hoje queimada de praia, ou melhor, de piscina, por conta desse calor que a gente tem vivenciado, não tão agradável, principalmente aqui, acho que no Brasil inteiro, né? Mas na região sudeste. Uso um óculos com uma armação marrom, estou com um fone branco, e atrás de mim vocês estão vendo um fundo que simula um espaço de trabalho, uma sala de aula com o logo da Unileia à esquerda, né? À esquerda. E eu estou emocionada, sempre fico emocionada quando tem essas partilhas com os nossos estudantes, porque não só toca o coração, mas é quando a gente percebe que realmente a gente está no fazer da educação, né? Eu tive a primeira oportunidade de orientar os estudantes na edição passada de iniciação científica. O coordenador sempre acompanha, gente, não adianta, porque a gente está com o professor, a gente troca, a Úrsula vai dando ideias, outros professores vão conversando, então é um trabalho realmente de muitas mãos. Com a Giliane foi um processo um pouco diferente, mas que também foi um processo de muita troca, porque a professora que não está presente, mas que a gente dedica também essa apresentação a ela, que é a professora Adriana Assunção, ela nos orientou nessa jornada e a gente seguiu colhendo os frutos, as sementes que ela nos proporcionou também. E é muito legal a Úrsula ter ressaltado essa questão da gente buscar outras comunidades para seguir dialogando sobre as nossas pesquisas, porque isso é o fazer educação, né, gente? A gente está com o ouvido aberto, ouvir o que o outro tem a dizer, acolher aquelas críticas, redimensionar aquelas críticas, perceber o que faz sentido realmente para a nossa prática, o que a gente precisa realmente potencializar, né? Porque são potências que a gente vai encontrando ali. E, ao mesmo tempo, nessa segunda edição, eu tive uma experiência diferente da edição passada. Esse evento que a Úrsula falou, eu compartilhei com os alunos de pedagogia, porque é um evento muito legal, gente. A própria metodologia do evento é muito legal. Então, para a gente, para o nosso perfil de estudante trabalhador, que tem outras dinâmicas, mas que precisam se organizar para conhecer esse universo científico, é muito legal esse evento, porque você tem tem uma playlist lá de várias outras publicações de iniciação científica e de extensão, práticas do Brasil, práticas do mundo inteiro, muitas práticas também da comunidade europeia. E aí a gente vai conhecendo as pessoas, conhecendo novos repertórios também no nosso tempo, né? E o que eles pedem para a gente é para a gente dar uma curtida no vídeo que aparece,
colocar um comentário que é sempre bom, porque a gente vai também trabalhando essa nossa percepção crítica sobre a pesquisa. Com os garotos, né, os nossos licenciados da edição passada, que foi o Estevão e o Alisson de História e o Estevão de Pedagogia, ambos já formados, foi um trabalho diferente porque a gente estava saindo da pandemia, né? Então, eles estavam muito preocupados, que vai casar com o trabalho da Juliana e ela vai apresentar para vocês, né? Eles estavam muito preocupados, Úrsula, não sei se você lembra, claro que você acompanha, a gente lembra, muito preocupados com essa dinâmica da pandemia, como que foram essas estratégias da pandemia, e se o uso dessas tecnologias, eles potencializariam as práticas atuais com o recorte do município do Rio de Janeiro. E por que isso é importante? Porque eles fizeram toda a pesquisa de forma híbrida, trabalharam muito com os professores do município do Rio de Janeiro e fizeram uma primeira apresentação dessa pesquisa num evento nacional aqui da galera de educação, mas mais do Sul, né, da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. E eles foram super bem recebidos, não só por conta da organização metodológica do trabalho, e o trabalho foi completamente apresentado por eles, eu estava lá só para dar aquela mão amiga, porque o trabalho é deles, né? A gente está aqui nessa caminhada, claro, vai compartilhando experiência, e eles aproveitaram e apresentaram agora um trabalho de forma mais robusta, né? Essa edição, quer dizer, os nossos laços continuam, as nossas trocas continuam, né? A nossa comunidade se fortalece, juntamente nesse congresso que agora, que a Gi apresentou a parcial do trabalho dela, porque a gente não tinha finalizado ainda a análise dos dados, e vocês vão ver que ela traz uma trajetória muito legal, foi uma experiência muito diferente, porque a Juliane já é licenciada, ela já é mestre, gente. Então, assim, ela é mestre com toda uma bagagem, todo um repertório teórico-metodológico da área dela de formação, que foi a área de ciências, né? Então, ela traz um olhar muito diferente e, ao mesmo tempo, um olhar novo para essas práticas metodológicas que a gente já utiliza na educação. Eu convido vocês a irem aqui na playlist do YouTube do Conjugare, joga aí naquela lupinha, por favor, Conjugare. Vocês vão ver vários outros eventos, mas privilegiem seus colegas de curso, privilegiem, né, seus colegas da Unileia. É muito importante a gente saber que esse trabalho está rendendo novos frutos. E eu vou passar para a Gi, porque a Gi, né, que é a autora desse trabalho, ela vai apresentar para a gente não só todo esse percurso metodológico, mas, Gi, por favor, fala também um pouco do que a gente estava falando de bastidores, já até dos seus projetos futuros, que isso que é legal, né? A Úrsula salientou para a gente dos alunos que veem que esse trabalho ele não termina aqui, pelo contrário, essa caminhada continua. Pode ser com o mesmo objeto de estudo, pode ser com outro, tanto faz. O importante é que a gente se veja, né, nessa contínua jornada. Então, Gia, com você, eu vou fechar minha câmera, mas eu sigo aqui, tanto a Úrsula quanto eu, aqui, sabendo que hoje é o momento de celebrar, né? Com você. Bom dia a todos, eu sou a Juliane. Só voltando um pouquinho, como é que eu faço já para deixar compartilhada a tela? Já está? Porque eu não estou... Só inserir o conteúdo como a gente fez daquela primeira vez, que aí já vai aparecer o conteúdo, aí aqui para a gente já aparece sua carinha aqui do lado do conteúdo. Perfeito, Gi. Tá? Então, eu sou a Juliane Sampaio Ferreira, né? Nós estamos na 4ª semana de iniciação científica, extensão e pesquisa da Faculdade Unileia. Sou do curso de licenciatura em pedagogia e eu vou me autodescrever, que eu acho importante, né? Sou parda, tenho os cabelos lisos, compridos na altura do ombro. Tenho os olhos na cor castanho escuro. Estou com uma blusa laranja de manga e estou com um brinco prateado, um fone de ouvido na cor preta. E eu vou falar um pouquinho, começar um pouco sobre a minha jornada, né, acadêmica e profissional. Eu sou do curso de licenciatura em biologia, né? Foi a minha primeira licenciatura. Fiz na Universidade Federal do Pará.
e depois eu segui para o mestrado em Recursos Aquáticos Continentais Amazônicos, na Universidade Federal do Oeste do Pará. Nesses 2 momentos, eu trabalhei com a avifauna, né? No primeiro momento foi com o levantamento de avifauna do campus, e no segundo foi com a avifauna aquática em Lagos de Vazes da Amazônia. Segui, então, para a carreira profissional, onde eu segui como servidora pública federal. Trabalhei por 5 anos no Instituto Federal do Pará, no setor pedagógico, onde atuei, e foi isso, junto com o nascimento da minha filha, me instigou a realizar esse curso de pedagogia. Eu queria conhecer, entender um pouco sobre educação infantil, e aí eu acabei percebendo que contribuiu muito com o meu profissional durante o período que eu estava atuando no IFPA. E eu quis realizar esse processo do projeto, porque uma das minhas funções no Instituto era fazer formação continuada dos professores. Então, eu quis ligar isso e entender, principalmente com relação à questão da pandemia, né? Que estávamos na pandemia, e eu percebi algumas situações que me instigou. E, atualmente, eu sou servidora pública federal ainda, só que da Universidade Federal do Oeste do Pará. Estou atuando no setor de pró-reitoria de gestão estudantil. Atuo com o núcleo de acessibilidade, né? Nesse finalzinho de ano, tive essa transferência entre órgãos e mudei um pouquinho, mas pretendo continuar a minha caminhada de estudos, indo agora para, se Deus quiser, para o doutorado, né? Seguindo nessa linha de estudo com relação à educação. Então, eu sou natural e estou em Santarém do Pará. A minha orientadora é a professora Luciana Ferreira Furtado de Mendonça, né? A minha primeira orientadora foi a professora Adriana, que a gente começou a nossa conversa, e como ela não pôde continuar, a professora Luciana me acolheu e me abraçou nesse momento, e aí seguimos juntas, né, até aqui realizando esse projeto. O meu projeto é Práticas de Multiletramento e o Uso das Tecnologias Digitais na Formação Continuada do Docente da Educação Básica no Brasil, uma revisão de literatura em periódicos científicos no portal da CAPES, no período de 2013 a 2023. No primeiro momento, a gente foi estudar, né, e verificar como iríamos realizar esse trabalho. Então, como vocês podem ver na primeira imagem, né, livros enfileirados um ao lado do outro, ligado a um mouse. Então, nós decidimos que iríamos fazer uma revisão de literatura. Por quê? Porque a revisão de literatura, ela nos potencializa inúmeros conhecimentos, né? Traz o que a comunidade científica está estudando, os novos conceitos, as limitações, os desafios, as novas possibilidades e situações que estão acontecendo na área. E aí nós seguimos para onde iríamos fazer essa revisão de literatura. E decidimos fazer no periódico CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, né? Decidimos realizar nesse banco de dados, porque ele é reconhecido como um dos a que apresenta o maior número de artigos científicos virtuais no Brasil, né? E bem recomendados, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Então, isso nos permitiu e nos favoreceu olhar para esse portal, né, para realizar nossa pesquisa. E também pensamos em realizá-la pelo fato de que me instigou muito na época. Eu já estava trabalhando como servidora pública no IFPA durante o período da pandemia, e eu observei toda essa mudança, né, na sala de aula, a intensificação do uso das tecnologias, a mudança do espaço de aprendizagem, que deixou de ser apenas presencial, passando a ser híbrido, passando a ser remoto, e tudo isso, né,
me instigou, me questionou. Como é que será, então, que está havendo essa inclusão da tecnologia, né? Como o professor está utilizando as suas práticas pedagógicas, trazendo o multiletramento para dentro de sala de aula, realizando sua formação continuada. Então, todas essas questões me abriram esse questionamento, essas perguntas, e me trouxeram até aqui. Com isso, nós delimitamos, né, o nosso objetivo geral, que foi mapear a produção acadêmica no portal de periódico CAPES entre os anos de 2013 a 2023, que abordam os multiletramentos e as tecnologias digitais na formação continuada docente na educação básica no Brasil. Diante disso, né, nós delimitamos agora, nesse momento, o nosso caminhar metodológico, para onde iríamos seguir, né? E com isso nós decidimos fazer a nossa pesquisa qualitativa. Por quê? Porque essa pesquisa qualitativa, ela nos faz refletir sobre o tema, os temas em questões, os que os autores estão compreendendo sobre esses temas e como eles estão mapeando e discutindo a respeito dessas metodologias. Também decidimos que essa pesquisa seria descritiva, porque iríamos verificar os objetivos detalhadamente e também analisar e fazer relações entre as variáveis. Baseado nisso, a gente decidiu, então, realizar a nossa metodologia com base na análise de conteúdo de Bardin 2011, que é uma profissional renomada, né, uma autora renomada e bem representativa, mas também utilizamos outros autores que também falam a respeito da análise de conteúdo. Na análise de conteúdo, nós temos 3 fases. A pré-análise, que é aquela organização do material, em que a gente busca verificar o que realmente vamos utilizar e pesquisar. Aí partimos para a exploração do conteúdo, que é a categorização, a codificação daquela pesquisa, utilizando os teóricos. E depois para o tratamento dos resultados, que já vai ser a análise desses resultados de forma reflexiva, crítica, né? Buscando interpretá-los. Diante disso, a gente parte para a primeira etapa da análise de conteúdo do nosso trabalho, que é a pré-análise, e aí nós dividimos elas em 2 fases, que foi a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, nós utilizamos 3 palavras-chave para tentar entender, né, nesse primeiro momento. Então, nós utilizamos o multiletramento, a tecnologia da informação e da comunicação e a formação continuada. Com isso, nós fizemos aquela filtragem no portal de periódico CAPES e aí nós obtivemos os seguintes resultados. No primeiro momento, nessa primeira fase, a gente teve 48 artigos encontrados, sendo 18 artigos dos últimos 5 anos e 30 artigos, eles estavam anteriores ao período que nós estabelecemos aqui no trabalho, que era de 2013 a 2023. Além disso, percebemos que alguns desses artigos, eles não continham a palavra multiletramentos. Então, nós verificamos que não abordavam as 3 palavras-chave. Então, nessa primeira fase, nós percebemos que os artigos não continham, né, não estavam dentro totalmente daquele período de 10 anos que havíamos selecionado e nem tinham as 3 palavras-chave. Com base nisso, nós resolvemos mudar um pouco as palavras-chave que havíamos escolhido e partimos para a segunda fase ainda dessa pré-análise. Então, nós utilizamos as palavras multiletramentos, tecnologias digitais e formação continuada. Fizemos novamente a verificação no portal de periódico CAPES e detectamos, já encontramos 7 artigos e todos continham as 3 palavras-chave. Aí sim, a partir dessa segunda fase, a gente caminhou para as próximas fases da pesquisa, porque nesse momento percebemos que todos os itens se encaixavam no nosso real objetivo de trabalho.
partimos, então, para a segunda fase da análise de conteúdo, que é a exploração do material. Nessa fase, a gente verifica quantas categorias, decodifica com relação à pesquisa e tenta também observar os teóricos, né? Então, a gente verificou as categorias e descrevemos elas com base no que queríamos dessas categorias. Então, nós selecionamos essas categorias de acordo com a autora Vergnan, 2021, que inclusive ela está presente nesse nosso trabalho, foi um dos artigos encontrados e que foi muito importante, né, para a gente relacionar com essas categorias. E nós dividimos aqui na apresentação em 8, só que no nosso artigo são 10. Não trouxe todos, porque como nós temos um tempo limitado para apresentar e também são muitos dados, iria ficar um pouco cansativo. Então, nós delimitamos com relação às categorias. A primeira, identificação dos estudos, que apresentava os autores, o título, o ano da publicação e as ideias principais. Depois, o nível de pesquisa e vinculação com o programa de pesquisa. Então, observamos se estava vinculado a um mestrado, a um doutorado, qual era o programa de pesquisa, a região do país, estado e instituição de ensino. Então, a gente observou qual é a região do país que está havendo esse estudo nessa temática e a instituição de ensino. O objetivo geral, que nós queríamos entender o que de fato os autores estavam pesquisando, as tecnologias digitais, perceber se realmente os professores estavam trazendo as ferramentas tecnológicas para a sala de aula, como estava essa questão da inserção da tecnologia em sala de aula, o multiletramento com as definições e os autores referenciados, e a formação continuada, né, com definição e compreensão dessas práticas também no mundo, no estudo, né, nos artigos. Vocês podem perceber que as nossas 3 palavras-chave elas estão dentro das categorias, porque nós realmente queríamos entendê-las. E, por último, nossos resultados, que são as conclusões também que esses estudos tiveram. E aí nós partimos para a terceira fase da análise de conteúdo, né, que é a última fase, é o tratamento dos resultados. Nessa terceira fase, em que a gente faz a observação, né, reflexão e crítica com relação aos resultados e tenta interpretá-los, a gente utilizou a análise categorial de Bardin, 1977, que ela nos traz a fragmentação dos textos da pesquisa para que a gente possa melhor entender a definição e que realmente aquilo quer trazer para nós. E com base nisso, a gente refletiu sobre o tema e o que os autores retratam a respeito, mapeando e discutindo a metodologia. Então, partimos para a nossa primeira etapa, para a nossa primeira categoria, que é a identificação do estudo, né? Nesse quadro aqui, a gente pode observar que na primeira coluna temos a identificação de estudo, no segundo, os autores, na terceira coluna, o título, na quarta, o ano e na quinta, as ideias principais. Como nós podemos perceber, o artigo mais antigo ele é de 2018 e o artigo mais recente é de 2022. O que isso quer nos dizer, né? Que são poucos artigos e são recentes os artigos, né? Encontramos apenas 7, nos fazendo referência a poucos artigos, e que são recentes, né? São artigos recentes, e essa temática, então, está sendo ainda pouco estudada, começou a ser estudada recentemente. A segunda categoria é com relação ao nível de pesquisa e vinculação com o programa de pesquisa. Então, na primeira coluna, nós temos a identificação do estudo, na segunda, o nível de pesquisa com relação ao mestrado e doutorado, e na terceira, o programa de pesquisa. Nesse segundo nível de pesquisa, nessa segunda coluna, onde fala sobre o nível de pesquisa, nós conseguimos perceber que apenas 2 artigos, que são o 3 e o 4, retratam o nível de pesquisa aos quais ele está trabalhando, que é no 3 o mestrado e no 4 o mestrado e doutorado. Os demais artigos, eles não especificam qual nível de pesquisa ao qual estão estudando. No programa de pesquisa, a gente observa que 2 artigos, o 1 e o 6, eles não constam, não mencionam qual programa estão vinculados, mas os demais artigos mencionam que estão vinculados a algum programa de pesquisa.
Partimos então para a nossa terceira categoria, né, para entender aonde é que está acontecendo nas regiões do país esses estudos com essa temática, o nível educacional e a instituição de ensino. Então, na segunda coluna, observamos a região do país e estado, né? E aí nós conseguimos observar que no artigo 5, ele não menciona a região, mas os demais mencionam. E no artigo 3 e 6, a gente consegue observar que foram estudados na região Nordeste, apesar de serem estados diferentes, né? O artigo 7, que é o artigo da autora Vergnan, 2021, é também uma revisão de literatura, e ela menciona que os artigos que ela observou, a maioria eram da região Sudeste e Sul. O nível de educação, ele nos mostra que no artigo 4, ele não menciona qual o nível educacional. No artigo 2, menciona que foi no ensino superior. E nos demais, a gente consegue observar que ocorreram na educação básica. Quando a gente observa o artigo 3, 6 e 7, percebemos que houve mais estudos, então, no ensino médio. E a gente infere sobre isso, né, numa conversa que tivemos, eu e a professora, que isso pode ser com relação a essa mudança que o governo federal quer trazer para o ensino médio, com a instituição do tempo integral. E a quarta coluna, né, que é a instituição de ensino, nós observamos que os artigos 5, 6 e 7 não constam qual a instituição de ensino, que os artigos 2 e 4 mencionam que foram realizados em uma universidade federal, e que o artigo 1 e 3 foram realizados em uma escola. Partimos, então, para os nossos objetivos gerais do artigo. A gente queria entender a ideia principal dos artigos, qual era a problemática, qual era o questionamento do autor, o que o autor realmente, de fato, queria compreender com relação ao artigo. E, para isso, a gente utilizou a ferramenta da taxonomia de Bloom, de 1956, né, que ela é uma ferramenta extremamente importante, que nos mostra a respeito do planejamento, da organização e do controle de aprendizagens. Então, a gente quis relacionar com o que encontramos, com os objetivos que encontramos nos artigos. E quando a gente observa esse quadro, né, verificamos que existe um verbo que nos sobressalta por ser diferente, né? No artigo 4, discutir. Quando a gente verifica na taxonomia de Bloom, et al., 1956, esse verbo ele faz menção a uma construção de conceito. Pensando em construção de conceito, a gente entende que isso nos lança uma complexidade maior, né? E quando nós observamos, a partir daí, onde estão localizados o artigo 4 no nível de pesquisa, entendemos que ele está dentro de uma pesquisa de mestrado e doutorado e está ligado também a um programa de pesquisa. Então, por ser um verbo que nos remete a uma complexidade maior, pode ser justificado por conta de estar ligado a um nível de pesquisa de mestrado e doutorado e vinculado a um programa. Ao observarmos o verbo analisar, né, que nos remete mais a uma compreensão do espaço, né, seja fazendo referência à literatura e trazendo isso para a escola, que foi o que observamos, o verbo analisar ele já não tem tanta complexidade quanto discutir, mas ele também ainda é complexo. E quando observamos onde estão localizados nos artigos, percebemos que é no artigo 1, 5 e 6. E ao observarmos 1, 5 e 6, percebemos que está relacionado à educação básica. O terceiro verbo é o apresentar, em que o verbo apresentar, para a taxonomia de Bloom et al., 1956, eles nos mostra que é um verbo que ele apenas traz um conceito. Ele não busca discutir, ele não busca refletir, ele não busca compreender, ele apenas busca mostrar aquilo. Então, diante disso, a gente
entende e percebe que esse verbo ele não gera uma complexidade assim tão grande quanto os dois mencionados anteriormente. E aí observamos também que também está relacionado ao nível educacional da educação básica, ao observarmos esse outro quadro. Seguindo para a categoria tecnologias digitais, a gente queria entender como é que está acontecendo essa inserção da tecnologia digital em sala de aula, como é que o professor está lidando com isso, como é que ele está se desafiando. Com isso, verificamos nos artigos que, por exemplo, no artigo 1, 2 e 7, eles mencionam sobre uma ferramenta tecnológica, sobre as ferramentas tecnológicas que os professores estão trazendo para a sala de aula, as ferramentas tecnológicas, né? Câmera fotográfica, gravador de áudio, microsystem, data show, computador, celular, smartphone, tablet, estão sendo utilizados pelos professores. O que me chamou a atenção no artigo 2 foi que, além dos professores estarem utilizando a tecnologia digital, a ferramenta digital em sala de aula, ainda assim há o predomínio do uso do quadro e do livro. E aí eu fui observar no artigo que os professores, eles mencionam que para eles, né, os professores que estavam nesse artigo, eles mencionam que para eles, ainda assim, a educação tradicional é a mais eficaz. Por mais que eles acreditem que ainda há muita retenção e evasão, ainda assim, a educação tradicional, segundo eles, é a mais eficaz e satisfatória para o ensino e aprendizagem. E com isso, eles justificam o porquê, né? Primeiro, eles mencionam que é porque o aluno ainda não tem a maturidade e a responsabilidade para utilizar a tecnologia digital em sala de aula para estudo. Também mencionam que o horário das aulas é curto para que eles utilizem a tecnologia. E uma terceira justificativa é porque as salas de aulas, as escolas ainda não contêm essas ferramentas que possam ser utilizadas pelos professores, né? Muitas escolas não têm. Quando a gente observa o artigo 3 e 4, percebemos que os professores, eles já utilizam o e-mail, as redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, os podcasts, para desenvolver as atividades de aula. E eles perceberam que, ao trazer esse meio, né, virtual para a realização de atividade, os alunos estavam mais entusiasmados, mais criativos, realizavam isso de forma mais dinâmica, se sentiam mais empolgados e ali tinham a sua autonomia e o seu protagonismo de realizar a atividade. Com relação ao artigo 5 e 6, os autores perceberam que os professores traziam um certo desconforto e até preocupação em utilizar a tecnologia digital em sala de aula. E isso ele justifica pelo fato do professor ainda não ter tanto domínio das tecnologias, não saber bem utilizá-las, né? E um dos professores menciona uma situação que eu achei muito interessante, que é com relação à seguinte situação. Ele menciona que a tecnologia digital ela vai afastar o professor do aluno, inclusive dificultando a intervenção educacional. Como assim? Ele dá um exemplo. Ele diz que num período em que ele realizou atividades remotas, aulas remotas, ele percebia que os alunos eles estavam presentes na aula dele remotamente. Por quê? Porque ele observava que eles estavam online. Entretanto, ele não conseguia perceber se esses alunos de fato estavam prestando atenção na atividade, no que ele estava expondo, no conteúdo que ele estava expondo. Isso já não acontece no presencial. O professor, ele menciona no artigo que no presencial, ele consegue entender e perceber se o aluno está prestando atenção no conteúdo através do balançar da cabeça, do balbuciar a palavra, do bocejar, né? De algum movimento que ele faz
ele consegue perceber, o professor consegue perceber se esse aluno de fato está prestando atenção, não está prestando atenção, se está entendendo o conteúdo ou não. E isso é o que ele diz que a tecnologia dificulta a intervenção educacional. Foi por conta dessa situação. Vamos agora para os multiletramentos. Os multiletramentos, nós queríamos observar quais as definições e quais os teóricos que estavam sendo trazidos pelos artigos. No primeiro artigo, a gente observa que ele traz apenas uma definição, né? Nos demais, a gente verifica que há teóricos também. No 7, não traz a definição, mas traz inúmeros teóricos, porque também foi uma revisão de literatura, né? E quando a gente observa os artigos em si, percebemos que a Roxane Rojo, que é uma autora bem atual e representativa nessa área, ela aparece no artigo 7, no artigo 5 e no artigo 2, né? Nesses 3 artigos. E nos demais, observamos também outros autores. Com isso, partimos para a formação continuada. Queríamos entender o que os autores falavam com relação à formação continuada, o que eles vinham trazendo nos artigos. Então, percebemos que os autores mencionam da importância dessas formações para o professor se atualizar, para o professor se aprimorar, para o professor ampliar seus conhecimentos. Percebemos também que eles mencionam da importância do uso da tecnologia nas formações continuadas, que é necessário que as tecnologias estejam presentes na formação continuada, que o professor passe a ter mais habilidade, comece a se desafiar utilizando as tecnologias. E que eles perceberam que a formação continuada ela é extremamente importante para debates, para compartilhamento de informações, para troca de experiências. Isso é importante para o profissional da educação, né? Trocar experiências com o colega de trabalho, saber como ele está desenvolvendo, repensar a sua prática pedagógica baseada nisso. E aí também eles comentam que a formação continuada ela pode ocorrer tanto de forma presencial quanto à distância. E mencionam que a distância é até preferida pelos professores. Por quê? Porque ela tem uma facilidade em que o professor pode realizar em qualquer momento, né? Seja à noite, seja no final de semana. E assim, como o professor ele tem muitas vezes está sobrecarregado, cheio de carga horária, então isso facilitaria, né, a sua formação. E, além disso, as tecnologias digitais também contribuiriam para a facilidade dessa educação à distância. Entretanto, nós temos uma fala, né, do nosso ministro da Educação, Camilo Santana, que ele não é tão a favor assim da educação à distância. Ele faz alguns questionamentos, inclusive em alguns eventos ele já mencionou a respeito, né, que o governo federal já está revendo essa questão da formação continuada, principalmente, na verdade, a formação inicial, né, à distância. E ele menciona que o professor, para ele se formar, ele tem que, de fato, ter a prática de sala de aula, a vivência de sala de aula. Então, é essa justificativa que ele traz com relação à formação, seja continuada ou inicial, à distância. Outra fala também dos autores com relação à formação continuada foi a aproximação da realidade da sociedade com a realidade da escola, com a realidade de sala de aula, que é necessário que esse professor ele traga essa vivência do meio social para a sala de aula, para que a gente consiga formar realmente pessoas, cidadãos críticos, pessoas que possam sair da sala de aula e conseguir ser cidadãos e fazer e desenvolver as atividades que precisam para a sociedade. Partimos, então, para os nossos resultados, que é a nossa última categoria aqui do nossa apresentação. E aí nós queríamos entender, observar as reflexões, as conclusões que esses autores trouxeram. E eu acho importante ler
a dos 7 artigos, porque cada uma traz uma conclusão diferente e que para mim foi extremamente relevante. No artigo 1, os professores eles entenderam que a pedagogia dos mentes ela pode práticas docentes, tornando as aulas mais atrativas, proporcionando ao aluno a criticidade e reflexão, contribuindo com o ensino e aprendizagem. No artigo 2, ele já nos mostra que a escola, para ser inclusiva e utilizar os recursos digitais, proporcionando a autonomia dos alunos, ela é indispensável a utilização dos letramentos digitais para as ações didáticas em sala de aula. No artigo 3, os professores, o autor menciona que os professores ainda não sabem utilizar ou utilizam pouco as tecnologias digitais e que é necessário formações continuadas para os professores voltadas a essa relação entre tecnologia e a educação. No artigo 4, os autores trazem que é preciso explorar mais os espaços de aprendizagens virtuais para serem ambientes acolhedores, de trocas de experiências, de conhecimentos, aproximando a escola, que é um espaço social, à realidade dos alunos. O artigo 5, ele diz que é necessário reconhecer e fortalecer o ambiente educacional para as formações continuadas entre os professores e que os professores consigam se relacionar e trocar essas experiências. O artigo 6, ele já retrata que a formação continuada deve ser voltada às demandas sociais atuais da escola e que os governantes precisam construir políticas de valorização dos professores. E o artigo 7 menciona que o uso das tecnologias no meio escolar é inevitável, visto que esses recursos digitais estão presentes no cotidiano da sociedade. Entretanto, menciona a importância do papel do professor como mediador do processo educacional. Depois disso, a gente caminha para nossas considerações, que são mais umas recomendações para o futuro, inclusive instigando aqui a comunidade presente a continuar esses estudos, a verificar e fazer as suas conclusões, inferências, analisar e pesquisar a respeito dessa temática. Então, percebemos que é necessário que esse estudo seja replicado em outros portais virtuais de pesquisa, né? Aqui o mencionado é o Google Acadêmico. É necessário que haja mais estudos a respeito, que há carência de artigos, né? Como nós vimos nesse levantamento, apenas 7, apesar de termos observado inúmeras categorias, né? Estudamos eles de várias formas, observando as várias categorias, mas ainda assim há uma carência. É necessário estudar mais essa temática de multiletramento, tecnologia digital e formação continuada. Também observamos que a região Nordeste apresentou mais artigos com relação à temática e que a região Centro-Oeste não apresentou nenhum artigo com relação a essa temática. Verificamos também que o ensino médio ele foi mais estudado nessa temática de multiletramento, formação continuada e tecnologia digital. Como eu mencionei anteriormente, isso pode ser devido a essa nova formulação que o governo federal quer trazer para o ensino médio, né? Com a implementação do tempo integral, mas também nós sabemos que o ensino médio ele é uma etapa muito importante da vida estudantil do aluno, onde ele está saindo da educação básica e caminhando para a educação superior ou até tecnológica, né? Então, isso pode ser que tenha instigado os autores a realizarem mais estudos nesse nível educacional, nesse ensino educacional. Percebemos também que nenhum dos artigos apresentou algo a respeito das tecnologias assistivas, da inclusão de alunos da inclusão de alunos deficientes, né? Então ainda há uma carência com relação a isso. Necessário, novamente, né, friso que é necessário que a gente faça mais estudos com relação a essa temática, ligando também às tecnologias assistivas. Por fim, observamos que os autores são unânimes, concordam plenamente
que a formação continuada ela deve estar ligada às tecnologias digitais, que é extremamente importante que o professor se desafie e traga e aproxime a tecnologia digital para dentro de sala de aula. Essas são nossas referências, né? Temos aqui também, temos outras que, como eu não coloquei aqueles 2 itens nas categorias, também temos mais referências no nosso artigo. E eu agradeço por vocês estarem aqui, né, assistindo a apresentação. Vou deixar aqui meu contato. Agradeço às professoras, né, tanto a professora Adriana quanto a professora Luciana, por terem me acolhido e por terem me orientado. E a gente fez muitas trocas extremamente relevantes e importantes. A minha família, que sempre me apoiou, esteve comigo, né? E muito obrigada a todos. Juliane, nós que agradecemos, né, você compartilhar a sua pesquisa conosco, mas agora é o momento de compartilhar a apresentação. Juliane, poxa, muito bom ver assim, o seu trabalho, né? E cada um tem um jeito de mostrar, né, fazer a apresentação. E você foi mostrando de uma forma que eu acho que nossos estudantes conseguem compreender o passo a passo mesmo de uma pesquisa, né? Isso foi muito importante, gente. Assim, antes de eu entrar, deixa eu te falar realmente do conteúdo da pesquisa dela, que vocês observem como que uma pesquisa científica é feita, né? Não é uma coisa assim de, como a gente vê em memes aí, né? Vozes da minha cabeça, né? Ou eu acho que é. Aliás, a pesquisa científica, ela parte do que eu acho que é um fenômeno, tem uma curiosidade e vai atrás dele, né? Para observar melhor. E a gente observa a partir de metodologias, né? De técnicas científicas. Isso ficou muito claro na sua apresentação. E isso, gente, quando a pessoa, né, alguém vai comunicar algo, né, fazer uma comunicação científica, e ela mostra, né, qual foi o passo a passo, qual foi o referencial teórico, isso legitima o trabalho dela, né? Isso mostra que foi um trabalho muito sério, né, e que de fato é uma pesquisa científica. E é importante, o tema da nossa semana de extensão científica o tema das ciências e os desafios do nosso tempo. E um dos desafios do nosso tempo, né, além do objeto aí, que é de uma educação com recursos digitais, como é que é isso, como é que pós-pandemia, como é que isso modificou, né, as relações de educação, qual é o debate que tem sobre isso. Este desafio do nosso tempo, um dos grandes desafios do nosso tempo é entender como que a ciência funciona, né? E alguém fala alguma coisa na internet, tem um vídeo, tem uma postagem, tem não sei o quê. E aí, assim, tá, mas de onde a pessoa tirou isso? Recentemente eu tive uma discussão, enfim, né? Com uma pessoa que eu gosto muito, amo, admiro, mas enfim, ela não se deu conta ainda dessas questões, né? Então ela publicou um vídeo na internet e falou, não, é isso mesmo, não sei o quê. Porque a pessoa no vídeo falava assim, porque eu estudei eu sou formada em tal assunto. E começou a falar um monte de bobeira sobre vários outros assuntos. E eu só pensei, qual a fonte dessa informação que ela está trazendo? Aí eu falei, ela não tem a mesma formação que você. Eu falei, pois é. Mas ela começou a falar coisas do meu campo de formação, em história e em educação. E o que ela está falando do meu campo de formação, ela está falando besteira. E aí fui desconstruindo a sala, a pessoa não gostou. Né? Diz que eu fui tacando pedra em postagem. Só que acontece, quando a gente torna pública uma fala, né, seja ela qual for, é para a gente ter o retorno de alguém. E aí a Juliane, na sua comunicação, que aqui é um momento de comunicação científica, ela comunica o resultado da pesquisa dela, as conclusões que ela chegou a partir do estudo que ela fez, mas ela mostrou para a gente todo o caminho que ela percorreu. Então, ela legitimou esse trabalho. Se a gente fizer alguma crítica ao trabalho dela, tem que ser sempre com base nessas informações que ela apresentou, porque nenhum trabalho dá conta de responder tudo, ela sabe disso, né? Todos sabemos, tanto que ela quer desdobrar este trabalho, porque à medida que ela foi lendo, né, o material, a fonte para a pesquisa dela, outras perguntas foram surgindo, e aí
vai ampliar essa pesquisa agora numa pesquisa maior para o doutorado, que é mais tempo, mais robusta, né, que requer mais fôlego. Estamos na torcida para que isso aconteça, porque é um debate contemporâneo, é um debate que a gente precisa fazer no campo da educação. Não dá para dizer aqui, né, e aí agora a gente discutindo um pouco mais o assunto, né, não dá para a gente dizer, não, eu sou contra a EAD ou o uso das tecnologias. Não, eu sou a favor, porque eu gosto, porque eu não gosto. Não, não é isso, o debate não é esse, né? Eu acho que um dos pontos que me chamou a atenção aqui, né, do que a gente pode ver por que alguns professores são contra, né, quando ela coloca aqui, que na pesquisa observa assim, porque no presencial a gente consegue perceber, né, se o aluno está prestando atenção ou não, pelo corpo, né? O corpo fala. Né, Úrsula, de cada segmento, isso, né? Exatamente. A gente não está falando de educação à distância para a educação infantil, não. Educação infantil que a gente estava falando antes, Luciana, é corpo, é movimento, é presença, né? Aí na educação infantil a gente não usa nenhum recurso tecnológico? Não, a gente usa sim. A gente usa vários recursos tecnológicos na educação infantil, né? E assim vão para os outros anos de escolaridade, outros segmentos, outros momentos, outras faixas etárias, outros cursos, né? Mas é um momento muito importante para a gente olhar para essa discussão e olhar como a Juliane fez. Então, Juliane, assim, eu parabenizo o seu trabalho, né? Você fez um trabalho muito relevante, que traz luz para essa discussão, que não se encerra, né? Você trouxe mais uma contribuição, você trouxe mais, né? O conhecimento é assim, ele vai se alargando à medida que as pessoas vão olhando, traz uma informação e mais algumas perguntas, e que de repente perguntas que ela levanta aqui, nem é ela. Você que está olhando, pode. Pois é, né? Vou eu atrás dessa pergunta e no próximo ano você propõe um projeto para tentar responder uma pergunta que foi levantada aqui. Mesmo que a pergunta não tenha sido feita numa sentença com um ponto de interrogação no final, né? Mas uma questão que ficou no ar, porque produção de conhecimento científico é isso, não é fechada exatamente, né? E eu gosto muito, e eu estou muito feliz, Juliane, de ver o seu trabalho. No momento, eu fiz parte do processo seletivo, e, e é tão horrível deixar de fora trabalhos, né? E o seu a gente não deixou, foi um dos primeiros que a gente teve muita certeza, né, de que a gente aprovaria, dada a relevância do tema, né, a sua experiência. E olha que interessante, você tem uma formação em biologia, né, você tem uma formação, um outro tipo de fazer ciência, de pensar ciência, né, e você vai utilizar dessa sua formação anterior, né, para essa sua nova formação em pedagogia, que traz um outro olhar, né? A pedagogia ela está inserida no campo de conhecimento da educação. Então, o campo de conhecimento da educação tem metodologias próprias, tem questões próprias, objetos próprios, né? Então, de alguma forma, você também, não é porque você já teve essa experiência com mestrado que você não iniciou, porque agora você iniciou cientificamente neste novo campo de conhecimento. E isso é muito importante, se colocar sempre como aprendiz, como alguém que está iniciando, né? Iniciando e dando novos passos. Então, Juliane, eu fico muito feliz, né, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, né? Você é uma mulher trabalhadora, que tem uma filha, é estudante, então você é um exemplo para todas nós aqui. Eu e Luciano somos mulheres trabalhadoras, que temos filhos, somos estudantes, né? E que também estamos querendo continuar e aí vem mais um desafio das ciências nesse novo tempo, nesses novos tempos, né? Que é justamente a mulher que é mãe, né? Então, não sei se vocês sabem, recentemente, alguns poucos anos atrás, a licença maternidade para mulheres que estavam na pós, fazendo pesquisa, bolsa, coisa e tal, que foi concedida. Antes não tinha isso, né? Você tinha um filho e se vira, continua fazendo sua pesquisa. Então você vai perder a bolsa, vai ter problema, não sei o que, tem uma discussão. Então também é um momento, né, de mulheres na ciência, né, rompendo barreiras e mostrando a que veio e mostrando nossas demandas e nossa agenda. E isso é muito importante. Então, parabéns para você por vários motivos no seu trabalho. Vou parar de parabenizar e vou deixar agora a Luciana falar, porque eu estendo a ela também, né, esses parabéns. Nossos alunos estão aqui agradecendo, batendo palma, né, falando do trabalho excelente,
né? Orgulho de fazer parte da faculdade, né? Enfim. Luciana, com você agora. Úrsula, maravilhoso. Acho que eu tenho pouquíssimas contribuições que você já conseguiu, né, didaticamente apresentar, e o feeling de qual foi o trabalho que a Gia apresentou para a gente, né, desenvolveu para a gente. E assim, é muito legal, a gente estava conversando, quando a gente foi vendo o delinear dos objetivos, o objetivo é destinado a quem, né? Como que essa comunidade está trabalhando, essa comunidade está relatando uma experiência, ou tem um foco de desenvolvimento em pesquisa, para a gente não ficar no achismo dos usos dessas tecnologias, como são possíveis em todos os espaços, né? E se são possíveis, como elas devem ser orientadas por profissionais da educação, né? Como a gente deixa a construção e a produção, muitas vezes, desses artefatos para os seus profissionais que são especialistas, a mediação e a dinamização nesses espaços educacionais formais, eles têm que ser realizados por nós, né? Então, acho que é muito importante também a relevância dessa pesquisa quando a gente traz luz para essas questões, né? E começa a identificar para a gente, que tem estudante em todo o Brasil, onde que estão esses grupos de pesquisas, quais são esses teóricos que estão liderando esses movimentos. Se isso te interessa, abraça esses teóricos, busque, tragam releituras para os espaços. A Juliana foi muito engraçada, falou assim, e aqui, Luciana, já vi que a gente pode fazer releituras aqui para o meu lado, porque ela já trabalha na assessoria pedagógica agora de um núcleo que tem essa potência, né, de incluir e trazer mais acessibilidade. Ela já começou a ter várias outras reflexões sobre o material, não foi isso, Gi? Isso mesmo. Eu mudei um pouco, né, minha parte profissional, eu estava só focada antes lá no Instituto Federal, no setor pedagógico. Atualmente, agora eu estou atuando mais no núcleo de acessibilidade na Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, isso me traz novas vontades de buscar, né? Principalmente quando eu observei que nesses artigos que eu trouxe aqui na pesquisa, que eles não mencionam sobre a tecnologia assistiva, não falam sobre a inclusão dos nossos alunos e colegas, né, deficientes. Então, eu achei extremamente importante essa parte e pretendo continuar esses estudos aí no doutorado, se Deus quiser. E aí, Úrsula, volta para aquela sua fala inicial, né? Como que é importante a gente divulgar bem, claro, né, a pesquisa, organizar bem essa ciência, né, a gente se apropriar enquanto educadores desses procedimentos metodológicos e também da gente se ver dentro dessas pesquisas, né? Eu acho que isso que é muito legal. Achei tão legal que a Giliane virou e falou assim para mim no momento da pesquisa, agora no final. Lu, me mudaram de departamento e agora? Será que essa pesquisa continua fazendo sentido para o meu fazer pedagógico, já que agora... E aí, quando ela voltou para os artigos, né, ela, Luciana, não tem nada falando sobre inclusão, sobre acessibilidade, olha que barato. Já é um foco para minha pesquisa. Pesquisa é algo vivo, né, Úrsula? A gente precisa colocar a mão, a gente precisa se debruçar, claro, organizar, para a gente poder publicar e divulgar também isso para a comunidade, né? Parabéns, Gi. E essa observação da Juliana é muito importante, que a pesquisa não é só o que é dito, mas também o que não é dito. Né? Por que não foi dito? Né? Isso que você observou na sua prática. Né? Então, é isso, é vivo, né? Esse movimento o tempo todo. Né? A pesquisa é o que é dito e o que não é dito. E aí, novos desafios do nosso tempo, que é a inclusão e a acessibilidade, que parece uma coisa tão comum, corriqueira, para gente que não precisa. Né? Ou não precisa... por exemplo, nós três aqui precisamos de óculos. Tira os nossos óculos. A gente vai ter algum, né? A gente vai ter algum problema, mas é que o óculos está tão comum, tanta gente usa óculos que a gente não para pensar muito sobre essa questão, né? Então, assim, mas você está falando, se você não, o cadeirante, a gente não está aqui hierarquizando as necessidades específicas, né? De quem precisa mais ou precisa menos. Fica sem óculos e tenta pegar um ônibus de noite com aquela luz que embola tudo, que tu não sabe o que está escrito ali, perde o olho, né? Uma cidade violenta, porque sair fora do lugar, já perdeu. Então, né? A falta do óculos te deu problema. A gente pensa o óculos todo mundo usa, é comum, é quase um acessório. Não é. Ele é por conta de uma necessidade específica,
que as pessoas têm, né? Por alguma questão, sua visão está com deficiência, né? Mas não é tão limitante, porque também é uma coisa mais simples de resolver. A gente não precisa resolver, por exemplo, é você que resolve, né? Pode ter uma super cadeira de rodas, super modernona, mas não tem calçada para ele andar, né? Ou então a pessoa na escola tem a super cadeira de rodas, super poderosona, mas a escola não tem estrutura para recebê-la, né? Ou então você tem um estudante que sabe braille, mas a escola não tem o livro em braille, né? Ou então o estudante ele sabe utilizar recursos, mas não tem o ledor ali, um programa para ler, né? Enfim, são tantas questões, né? E eu acho que é isso que a Juliana. E aí vem para as questões tecnológicas todas que podem ajudar, né? Em vários. E quando a gente fala de tecnologia, gente, não é só computador, não é só internet. A gente tem que voltar a isso, né? É, é muita coisa e a Luciana sabe E é pano falar de muito bem fundo, disso. né, Úrsula? O tempo todo a gente volta para essa discussão e devolve para a sociedade. É pano de fundo. A gente tem outras questões que a gente fica achando que a tecnologia é salvadora e é redentora, e não é. São outras questões que a gente está falando do processo de humanização, principalmente nos espaços educacionais que compete a gente, né? E, assim, Juliane, assim, foi fantástico. Eu tenho certeza que vão ter novos desdobramentos, né? Em breve ela volta e apresenta para a gente esse trabalho já com outra forma. E Úrsula, tomara que a galera que esteja escutando ou escute depois se inspire, né? Se inspire nessa história, se inspire nos procedimentos metodológicos, nesses novos questionamentos, para que a gente veja essas mudanças acontecendo na prática, né? É isso que é importante também, né? Bom, é isso, gente. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, agradecer, né, a Luciana, sempre uma parceira nos nossos trabalhos. Juliana, está com a palavra final agora também para você encerrar, agradecer, dar algum recado, enfim, dar seu contato, se você quiser, fique à vontade. Eu quero agradecer, né, à Universidade, a Unileia, por ter aceitado, ter selecionado o meu projeto, porque, assim, para mim, nossa, eu não fiquei até surpresa, porque eu não imaginava que ia conseguir ter todo esse leque de informações, de conhecimento e de aprendizagem, né? Então, agradecer a vocês, a professora Luciana, a professora Adriana, que sempre foram maravilhosas, sempre me acolheram muito bem e me acalmaram também, porque teve um momento que eu disse, nossa, meu Deus, eu não vou dar conta, eu fiquei desesperada, a professora Luciana sabe disso, eu disse, eu não vou dar conta, professora, não, será que eu largo? Aí a professora, não, tu não larga não, tu vai dar conta, eu tô com a tua mão aqui, a gente vai, segue juntas, vamos, a gente vai conseguir, porque a gente passa por situações, né? A gente é ser humano, então temos problemas, temos filhos que adoecem, temos mudança de trabalho, como foi que aconteceu comigo, eu mudei de uma cidade para outra, de uma instituição para outra, fiz novos colegas dentro da instituição, e então, assim, foi uma série de situações que aconteceram em que fizeram, nossa, será que eu vou dar conta? Fiquei pensando, e a professora, não, vai dar conta sim, você vai conseguir e tal. E ela foi sempre maravilhosa, sempre me estimulou e sempre trouxe informações assim extremamente válidas para o trabalho, que contribuíram muito, que me ajudaram a refletir e muito atuais também. E agradecer também, né, por vocês estarem assistindo, todo o apoio que eu tive pela Faculdade Unilever e também pela minha família, né, que foi extremamente importante. E era isso. Muito obrigada, né? Bom dia a todos. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem conosco aqui de manhã. À tarde, nós temos também o encontro, né? Nós vamos ter a pesquisa do nosso estudante Wellington Adriel, do curso de História, orientado pela professora Luciana Mendonça. À noite, nós temos a pesquisa do curso de Gestão Comercial, orientado pelo professor Marcos França. Então, né, continuem nos acompanhando neste dia, né, que a gente tem muita coisa interessante ainda para conversar.
com vocês, né? Aprender também. E a gente quer estimulá-los, né? Estimulá-las também a participarem para o próximo ano. Pessoal de Brasília, como sempre, muito obrigada pelo apoio e suporte de vocês, né? Que sem vocês não aconteceria, né, esse nosso evento, a gente não teria como apresentar de maneira tão interessante, né? Nesses 4 anos a gente foi desenvolvendo muito como comunicar, como trazer para vocês, e o pessoal de Brasília, né, do estúdio de lá, sempre foram muito fundamentais. Muita coisa a gente aprendeu juntos, outras eles nos ensinaram e a gente está cada dia melhorando mais essa comunicação com vocês. Então é isso, gente. Até a tarde. Um abraço.